A escrita como ferramenta de exploração do luto. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Sabendo que És Minha, da Fabrina Martínez, publicação da editora Jandaíra. Minha mãe morreu. Essa é a frase central de Sabendo que És Minha, essa novela autoficcional sobre o luto de uma narradora inominada pela morte da sua mãe, que ocorre durante o processo de reaproximação das duas. A morte chega por escrito, nas palavras do médico endereçadas ao banco. E embora se anuncie pela carta, ela não se concretiza de imediato, é preciso assimilá-la. Pela escrita, a morte vem e também por ela se desenvolve o luto, o parto da dor prolongada, como se tudo, depois da notícia, fosse apenas reverberação do impacto que ela causa. Porque acontece no gerúndio, a morte exige uma elaboração contínua, e assim, escrevendo, ela se dá. Muita coisa ganha vida com essa morte, como a consciência da permanência materna naqueles que ficam, uma presença muito mais ativa do que o suportável. Mais importante do que isso, emerge uma voz narrativa propiciada pelo luto. Com a morte da mãe, algo se abre pela escrita, que é como uma chave capaz de situar a narradora no lugar bem quisto de espectadora, contornando o desenho aquarelado da memória, enquanto descobre que, embora muito imaginado, o luto é real e sempre uma descoberta pessoal. Uma canção de ninar ensinada pela mãe sobressai de suas lembranças, e a noção de pertencimento recíproco evocada no verso Sabendo que és minha, eu também sou sua, ecoa por todo o livro. Assentada entre minha mãe e minha filha, três mulheres insuportavelmente parecidas sob o seu ponto de vista, minha mãe, eu, minha filha, formando uma só categoria, a protagonista assiste à aproximação entre maternidade e morte, que se associam na medida em que, invariavelmente, alguma coisa precisa morrer para que outras coisas possam nascer. Maternidade e morte constituem marcos temporais que determinam instâncias discursivas no texto, sutilmente diferenciadas por letras maiúsculas. De um lado, a mãe, em caixa baixa, livre dos laços de mutualidade do pronome possessivo e que morre para muitas pessoas, e do outro, minha mãe, cuja ausência se faz sentir muito antes da sua morte física e que morre só para essa filha. A mãe engravida porque quer ser amada, e a filha sente culpa por frustrar as suas expectativas, por impor a maternidade sem conseguir oferecer em troca o amor esperado como uma obrigação filial. No mesmo movimento, mas em sentido oposto, ela se torna mãe para afirmar-se capaz de amar alguém. Tudo isso revela a complexidade das relações entre mães e filhas, e não só o esforço que o mundo faz para que deixemos de ser filhas para ocuparmos o lugar de nossas mães, como também o esforço da própria filha para não ocupar esse lugar. Quando consigo frear meu impulso de colonizar minha filha, sei que estou bem. Mas a vontade de invadir continua, como se fosse meu dever organizar seu mundo, servir o que ela precisa, anular sujidades e inseguranças e fazer dela e do seu espaço o reflexo de mim. Sei que sou digna da maternidade quando não é feita a minha vontade. Minha mãe, minha avó, a bisavó da minha avó e eu. Mulheres que foram colonizadas e acreditaram que era seu dever constituir a ordem sepultando suas identidades, sepultando as identidades de suas filhas e sendo, no gerúndio, imperceptíveis. Fazer diferente é acolher a mim e a minha criança que cresceu calada, reclusa e privada de vínculos ou afetos. Diante da impotência incomum a essa narradora que está acostumada a ser a pessoa que resolve todos os problemas, surge nela um tipo de obsessão pela morte
que só se atenua pela movimentação, representação do gerúndio em ação. Um dos movimentos centrais da superação apreendida pela escrita é o abrir e cerrar dos olhos. Para a protagonista, fechar os olhos corresponde a olhar para dentro, uma cinesia simples, mas que por vezes parece impossível face ao peso do real. Porque é difícil aceitar a continuidade das engrenagens da vida? Mesmo pestanejar é um confronto com o real, que promove o embate entre o que há do lado de fora e o que se esconde do lado de dentro, como a zona abissal, inúmeras vezes repetida no texto, que a distancia da mãe. A zona abissal é uma área dilatada pelas mentiras maternas, quase uma compulsão que a filha toma de empréstimo como semelhança de discurso eficaz em aproximá-las. Tanto é que a sua última frase dirigida à mãe é uma mentira, uma falsa promessa. Em contraste à mentira constante, se sobrepõe a morte. Essa sim, verdadeira e absoluta. Por anos, a mãe é juíza do corpo que pariu. Um corpo gordo, agora atravessado pelo luto. No curso da memória, a narradora admite-se expatriada do próprio corpo e desincorporada do mundo em decorrência da relação com a mãe, buscando despertar alguma alegria no rosto materno por meio de tentativas forçadas de emagrecimento. A primeira delas solicitada quando a filha tinha apenas 3 anos. Habituada a essas violências cotidianas, diante das quais ela aprende a se ajustar, fazendo-se caber para sobreviver, com a morte da mãe, a protagonista vislumbra a possibilidade de se livrar do sentimento de traição por não corresponder aos ideais maternos. E gradualmente o tom da sua fala passa do autoflagelo à autocomiseração, chegando, enfim, à identificação de uma afetividade até então interditada, impossível. Ela assume o seu corpo como território pátria pela escrita de enfrentamento, numa reintegração da posse de si mesma e de seus desejos, não como mãe ou como filha, mas antes como mulher. Há muito silêncio envolvendo a palavra gorda. Você conseguiria dizer em voz alta e não sentir vergonha, medo ou reprovação? Consegue dizer gorda, gorda, gorda e saber que é só uma palavra e não algo tão vergonhoso que você deseje mudar em si ou em alguém a ponto de causar dores físicas e emocionais para que essa pessoa ou você, gorda, diminua até não mais existir? Entende que o silêncio que antecede a palavra gorda é cheio de significados e ausências que não podem ser disfarçados com uma blusa larguinha ou manga comprida ou calças escuras? Gorda. A última imagem que minha mãe teve de mim. Metáforas marinhas permeiam o livro e as sessões de análise da protagonista, reflexo de uma forte alegoria criada pela mãe para explicar que há uma célula movimentando-se pelo corpo de qualquer pessoa em que se concentra toda a vida. A célula é um tubarão e o nosso corpo, o mar. Quando a célula materna é atingida, comprometendo seu corpo por completo, o corpo-mar da filha encontra a chamada lula vampira do inferno, que ilustra aqui a capa, o infamiliar dos cefalópodes. Ela vive entre 400 e 1.000 metros de profundidade no oceano, numa área conhecida como zona mínima de oxigênio ou zona de sombra. O luto é como uma lula vampira do inferno. É o infamiliar das emoções, diz ela. O conceito de não familiar freudiano, latejante no relacionamento todo entre as duas, que se estranham embora sejam familiares, se materializa figurativamente nessa lula e a protagonista, à deriva desde a morte da mãe, lentamente empreende mais uma locomoção, mais uma movimentação, dessa vez em direção a um encontro harmonioso com o luto, com o estranho que habita nas profundezas do seu próprio oceano. Para tanto, ela toma de instrumento o silêncio, que no decorrer da obra assume funções distintas
e recebe diferentes tratamentos. Uma vez que existe um silêncio sobre a morte que sustenta o silêncio coletivo sobre o luto, romper com as opressões do silêncio, diante de sentimentos dos quais a linguagem a princípio não dá conta, é um empenho corajoso de suspender a negação de si mesma e de suas emoções infamiliares. As ligações com o silêncio singularizam a dor da protagonista, que lida com ele em várias etapas nessa gradual retomada da vida. Primeiro, a ausência de sons assusta pelo contraste, já que a mãe costumava falar muito. Depois, fortalecendo o ressentimento que age como um cordão umbilical poderosíssimo, o silêncio vira refúgio essencial à sua sobrevivência e à manutenção do seu relacionamento com a mãe, na medida em que vai se estabelecendo como um idioma compartilhado entre elas, uma possibilidade, enfim, de diálogo, preferível a dizer a fatídica frase que se repete, solidificando-se como núcleo de tudo. Minha mãe morreu. Até que essa sentença passa a ser libertadora. Com a partida daquela a quem pertencia originalmente, a narradora se vê sua pela primeira vez, livre para ser quem é. Ainda que a constatação de que para nascer a filha é preciso morrer a mãe seja dolorosa e a liberdade precise ser aprendida também no gerúndio. No fim das contas, a morte humaniza não apenas a mãe, mas, sobretudo, a filha. E embora o texto afirme que a morte levou toda a possibilidade de restauração, há sim um movimento, e talvez o mais importante da obra e do processo de luto, um movimento de reparação assegurado pelo ato da escrita, a redenção da protagonista por si mesma. Sabendo que Yasmin é um livro de movimentações subaquáticas que aponta a escrita como mistério e resposta. Seu texto grave, denso e, acima de tudo, veraz, acende a superfície do luto de uma mulher que se nota viva, que se percebe viva por meio da morte. Não como um florescimento, mas como um reconhecimento de si mesma e de seu corpo enquanto portal do sentir, sepultando o silêncio pelo riso afetivo de quem finalmente se descobre alguém. Suprindo a falta de obras que elaborem a perda materna, essa primeira novela da Sabrina Martínez representa um divisor de águas interno que nos sensibiliza pelo aprendizado sempre possível e não indolor de apreciar a beleza dos ciclos naturais e abraçar as criaturas marinhas que a gente carrega com a gente. Este livro foi publicado pela editora Jandaíra, tem essas ilustrações muito bonitas aqui, ó, representando o contato da protagonista com a lula e também com o tubarão, que foram feitas pela Eva Oviedo. Se você ficou interessado ou interessada no livro, eu deixei um texto sobre ele lá no site e também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site da própria Sabrina, o vídeo que a Aline Aimé fez, uma resenha muito bacana para o livro, e também uma resenha da Pilar Bu para o site do Leia Mulheres. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros que tratem do luto, principalmente do luto em relação à morte da mãe. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!